Olá, seja bem-vindo ao canal que rola na Geronto. Como sempre, semanalmente, uma matéria, um programa, um assunto que interessa a todos que trabalham com envelhecimento, as pessoas idosas. Estamos aqui, eu, Marília, a Ieda e o Sérgio. E hoje nós vamos já apresentar para vocês a nossa convidada, que é a doutora Ana Lúcia Speer, que vai falar sobre um tema muito atual, muito importante, que é, resumidamente, vício em celular. Quem? Crianças, sim, crianças, e hoje a gente já tem até uma aprovação de lei federal para restringir o uso nas escolas, mas não é sobre crianças que nós vamos falar. Nós vamos dizer pessoas idosas que usam o celular numa forma muito abusiva, muito excessiva e que às vezes se transforma em vício, ou seja, não consegue viver sem essa tecnologia que é tão importante. Então, rapidamente, eu vou apresentar a doutora Ana Lúcia, mas eu gostaria de logo em sequência que ela desse as boas-vindas para vocês e que também, se eu deixei de dizer alguma informação sobre ela, que ela, por favor, complemente. Bom, a doutora Ana Lúcia é psicóloga, ela é doutora em saúde mental, ela é docente, ou seja, ela é professora de um curso de pós-graduação no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecida como UFRJ. Ela dá aula, ela tem uma disciplina super inovadora que eu vou só citar aqui para vocês ficarem assim curiosos e morrendo de vontade de conhecer o conteúdo dessa disciplina, que se chama Dependência Digital e Temas Relacionados. Super atual, super oportuno. Em 2013, por instrumentação dela, pela iniciativa, ela criou o Instituto Delete, né? Que é um instituto pioneiro e que propõe, não é, o ensino consciente sobre o uso de tecnologias. E esse instituto evoluiu, hoje está vinculado, inclusive, à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Ana, seja muito bem-vinda, a palavra inicial é sua. Olha, muito prazer, eu que agradeço o convite. Fico muito honrada em estar participando com vocês, porque esse tema é realmente muito importante para todos nós, que hoje em dia nós estamos realmente todos fazendo uso consciente das tecnologias, uso excessivo das tecnologias. Mas o importante é que a gente entenda que existe uma diferença entre esse uso excessivo, que todos nós temos por lazer ou trabalho, do uso patológico, que é a nomofobia, que esse sim é o vício e precisa de tratamento. E Perfeito. confundem só porque usam todos os dias e por muitas horas. Ah, eu estou viciada em tecnologia, mas isso não é o vício, isso é falta de educação digital. A pessoa deve aprender a usar com limites e regras para que faça um uso colhendo os benefícios e evite os prejuízos. Agora, o vício que precisa de tratamento, que se chama nomofobia, que é a dependência patológica da tecnologia, requer que um profissional faça essa avaliação na pessoa para fazer essa distinção, se ela é mal educada ou se ela é viciada mesmo e precisa de tratamento. E geralmente a nomofobia, que é a dependência patológica, ela tem um transtorno mental associado, uma ansiedade, uma depressão, um transtorno do pânico, um transtorno de fobia social que potencializa esse uso. E é nesse que Perfeito. vai receber o tratamento psicológico e psiquiátrico. Exatamente aí que nós queríamos conversar com você, porque todo mundo diz que a gente precisa de usar tecnologia. Antigamente, até a pandemia, que é muito recente, havia assim, as pessoas idosas não são conectadas, elas não usam o computador, elas não usam as mídias digitais, elas estão fora do mundo, inclusive no nosso espaço gerontológico. Hoje tem assim bastante iniciativas que incentivam as pessoas idosas a aprenderem a usar. Isso é super legal e não é sobre isso
isso que nós vamos dar o foco, o nosso foco nesta conversa com essa super especialista que está conosco é quando isso passa do saudável, do bom e o agradável que para todo mundo, né? Então, você já deu palavrinhas mágicas, ela falou nomofobia, explicou, mas eu queria que você explicasse com mais detalhe para que nossos ouvintes pudessem entender e que você também nos diga assim, quando não é que as pessoas se viciam no uso do celular. Por exemplo, eu vi uma reportagem recente que tem uma moça que ficava 7 horas conectada direto no celular. Aí a minha pergunta é: isso já é excessivo? Ou uma pessoa idosa que vai dormir e põe o celular debaixo do travesseiro porque não quer perder nada que acontece no mundo? Então, assim, fale para nós, doutora Ana, quando é que não quando que as pessoas viciam neste uso? E como você falou, transtorno, doença, faz essas diferenças para nós que a gente possa entender de que aspecto nós estamos falando, por favor. Sim, Marília, olha só, quando a pessoa começar a perceber algum sinal de prejuízo na sua vida pessoal, social, familiar, acadêmico ou profissional, por exemplo, a pessoa está usando demais, como você falou, eu estou percebendo que eu estou usando 7 horas por dia, 8 horas por dia, eu estou percebendo que está tendo prejuízo no meu sono, porque eu fico botando embaixo do travesseiro, eu estou percebendo que a minha família está reclamando que eu fico usando a tecnologia e não fico fazendo as refeições à mesa com a família. Então eu começo a perceber, ou então quem trabalha, o chefe percebe que ela está usando no trabalho o tempo todo para questões pessoais. Então, elas são prejuízos que começam a surgir, as pessoas começam a reclamar, então isso são sinais que a pessoa está usando excessivamente, né? Então, isso é falta de educação, a pessoa não entende como usar as tecnologias de uma maneira adequada no dia a dia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu procuro trabalhar com as tecnologias apenas no horário comercial. Eu não deixo de fazer as refeições à mesa e sem celular e com os meus familiares. Eu desligo a tecnologia 1 hora antes de dormir para acalmar meu cérebro. Eu não fico o dia inteiro quando eu estou assim com minhas amigas, em restaurante, bar, em algum lugar. Eu não fico usando a tecnologia para privilegiar a presença e as pessoas que estão comigo. Então, é isso. A gente tem que traçar uma educação digital. Para isso, a gente tem que conhecer os limites e regras, né, do que pode trazer prejuízo para a gente e a gente fazer um planejamento para o nosso uso diário. Aí eu uso para ir ao banco, eu vou ao banco, faço uma transferência, faço um pagamento, eu pego um aplicativo do governo, do INSS, quando eu preciso usar. Mas só isso. Fora isso, eu não deixo de fazer atividades físicas ao ar livre, eu não deixo de fazer um passeio com amigos, eu não deixo de ir à praia, ir ao shopping, ir em algum lugar, e sem usar celular, entendeu? Então a gente tem que entender os prejuízos que pode trazer o uso excessivo e começar a planejar um jeito de usar a tecnologia no nosso dia a dia com limites e regras para a gente colher os benefícios e evitar os prejuízos. Você falou no começo de transtorno. O que é esse transtorno? Ele é tão forte, essa dependência dele, que me causa algum dano. Então, é isso? É uma doença? Ainda está em estudo? É muito novo? Você tem, desde 2013, o Instituto Delete, que se aprofunda nisso. Então, é muito novo isso, a gente ainda não tem uma produção para definir que realmente seja só observação e repete para nós o conceito de nomofobia, porque a gente tem a ideia de tudo que tem fobia que dá medo. E aí eu estou usando muito, então eu não tenho medo. Vê se consegue deixar claro para quem nos escuta essa definição do que é nomofobia e se esse transtorno ou não é muito recente. A nomofobia, ela simplesmente vem da palavra no mobile phobia, que é a fobia de Ah, celular. É um termo em inglês que veio da Inglaterra em 2008, porque eles começaram a observar que as pessoas começavam a desenvolver uma dependência do telefone celular mais grave, né? Então, eles criaram esse termo para
Existe uma nomenclatura, porque aí quando começa a existir, a gente começa a entender que aquilo ali é um transtorno. Por exemplo, o transtorno do pânico não existia. As pessoas tinham aquela crise de ansiedade, achavam que ia morrer, achavam que ia passar mal e ninguém sabia o que tinha. Quando intitularam o termo transtorno do pânico, as pessoas, eu já sei o que eu tenho. Então, para isso tem tratamento, para isso tem a psicologia sabe tratar. Então, isso já deu uma clarificada nas pessoas, né, no entendimento. Então, agora é a mesma coisa, está surgindo esse termo nomofobia, né, desde 2008, para intitular as pessoas que criam essa dependência excessiva do telefone celular. Como eu falei que tem um transtorno associado, uma ansiedade, uma compulsão, uma depressão, isso potencializa o uso. Por exemplo, a pessoa que tem um transtorno do pânico, que é associado à dependência do telefone celular muitas vezes, ela começa a ficar com medo de sair de casa, ir para longe de casa sem ter como se falar com as pessoas, e elas ficam uma dependência patológica no telefone, porque elas sabem que com o telefone em mãos elas podem se comunicar imediatamente. Então, é isso, é a pessoa entender o que está acontecendo com ela e saber que isso tem tratamento, para ela não ficar assim, se sentindo apavorada com isso, né? Não está ainda na classificação do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, no caso, não está classificado ainda como um transtorno mental, mas de 2018 para cá, a dependência de jogos de videogame passou a entrar como dependência. Então, aos poucos também, eles estão fazendo com que isso vá fazendo parte desse manual, né? Perfeito, obrigada. Professora Ana Lúcia, eu quero fazer aqui coro com o que Marília já falou e agradecer imensamente a sua presença já com as suas palavras iniciais, seus esclarecimentos iniciais, já tão importantes numa hora tão relevante que é o que nós estamos vendo aqui no mundo de hoje, no Brasil. O Brasil não foge à regra. Mas eu queria fazer uma pergunta até para esclarecer um pouco mais dessa questão eu vou te chamar até do vício, né? Então, já falou da homofobia, essa dependência extrema, e eu queria agora lhe perguntar quais são, para uma pessoa, né, que fica conectada o tempo todo, por N motivos, por qualquer motivo, quais são os danos e as consequências que essa pessoa, principalmente uma pessoa de 60 anos ou mais, pode ter? Olha, ela pode ter danos físicos, porque a pessoa que fica usando as tecnologias, seja telefone celular, computador de mesa ou um laptop, né? Ela pode ter problemas físicos. Por exemplo, o celular, você abaixa a cabeça mais de 100 vezes por dia para ver telefone celular. Em médio e longo prazo, você pode desenvolver problema na coluna cervical e ninguém está se dando conta disso. Você fica também sentado em frente a um computador e se às vezes o monitor está mais para baixo, mais para cima, mais para um lado, mais para o outro, e não está o teu mobiliário de acordo com o seu tamanho e peso, você pode ter problemas na coluna lombar, você pode ter problemas de lesões de esforço repetitivo por ficar teclando muitas vezes, ficar manuseando o mouse. Você pode ter problemas de visão, porque as luzes, cores, som e reflexos da tela, ela está fazendo, incidindo nos seus olhos e você fica fixamente olhando aquela tela por muitas horas, aquilo vai te trazer problemas na musculatura visual, né, dos olhos. Então, tem vários problemas físicos, fora que se você está cansada, você está vendo coisas ruins na internet, problemas no mundo, guerras e tudo, o dia inteiro conectado, você começa a mexer com o seu emocional também, você começa a ter ansiedade, angústia, nervosismo. Se você posta alguma coisa nas redes sociais esperando um elogio, uma crítica construtiva, e você recebe ofensa, calúnia, difamação, você fica muito abalado.
problemas físicos, como eu citei, mas problemas emocionais vindos dessa interatividade com a internet, né? E com pessoas que são das mais diversas crenças, opiniões e ideias diferentes, que é um caldeirão de diversidade na internet. Então, a gente pode ter todos esses problemas físicos e emocionais. Ana, você já nos falou, né? Você já assim foi pincelando, muito bom o que você está trazendo aqui hoje para a gente, sobre algumas dicas para a pessoa perceber. Uma coisa é os outros perceberem que aquela pessoa não sai do celular. A gente vê isso, né? A gente se incomoda muitas vezes. Você vai almoçar com alguém, a pessoa não sai do celular. Você está conversando, você vai jantar com a pessoa está, e fica no celular o tempo todo, né? Tem algumas coisas que você já pontuou, mas às vezes as pessoas têm dificuldade de perceber isso em si mesma. Tem algumas dicas que a gente pode dar para as pessoas, vamos reforçar isso, que ficou um pouco diluído na fala. Quando que ela tem que prestar atenção de que esse uso ele está para além do só uso muito, ele passou desse limite, né? Então, a gente consegue enumerar isso em algumas dicas. E existe tratamento, você citou isso, né? Só para que as pessoas entendam qual é o limite da normalidade, hoje, pelo menos compreendido como limite da normalidade. Então, presta atenção. Se você está fazendo isso, começa a prestar atenção. E citar qual caminho. Isso, e é das pessoas primeiro, por isso é que eu fundei o Instituto Delet, que as pessoas têm que entender que elas têm que aprender educação digital, porque todos nós aprendemos desde que a gente nasceu a educação social. Nossas mães ficavam assim: não come de boca aberta, não fale com estranhos, a faca fica do lado direito, o garfo do lado esquerdo. A gente aprendeu, senta com a pose, cruza as pernas, né? Você aprendeu uma educação social, não fala alto na sociedade. Mas ninguém aprendeu educação digital. E dos anos 90 para cá, quando as tecnologias começaram a entrar em nossas vidas, interagir com todos nós ficamos deslumbrados com essa maquininha que nos permite tudo dentro, né? Antes a gente tinha que, para enviar uma carta, a gente tinha que sair de casa, ir no correio, postar, voltar para casa. Hoje em dia a gente manda um e-mail. A gente queria ouvir uma música, tinha que ligar um rádio, aí trocar a pilha do rádio. Hoje em dia a gente tem a música no celular. A gente queria falar com uma pessoa no Japão, tinha que a telefonista ligar para ela e ela ia completar a ligação uma hora depois, te ligando para completar a ligação. Hoje em dia não, você liga para onde você quiser. Se você tinha um Só, relatório. Tatiana, quando a gente fala, eu dou aula, né? Você também. A gente como se nós fôssemos os dinossauros, né? Mais ou menos isso, é inimaginável isso. Geração, a gente daqui para ali, de adolescente para adulto, o mundo todo se transformou. Antes a gente esperava uma chamada de um relacionamento, ou uma paquera, ia te ligar, você tinha que ficar o dia inteiro em casa do lado do telefone. E hoje não, você pode sair, levar teu celular e vão te achar onde você estiver. E você, aonde estiver, pode ligar para tua amiga no Japão, na Austrália, onde quiser, online em tempo real. Então, nós ficamos apaixonados por essa maquininha, literalmente. A gente é que nem o mito de Narciso. A gente se apaixonou pelo que a gente vê naquela tela e a gente está sucumbindo ali naquele lago, naquela imagem das redes sociais, por exemplo. Porque a gente não quer largar isso aí, a gente quer usar todos os dias, porque tem mil possibilidades. Quando a gente ia poder falar com amigas do colégio, que a gente não vê nunca mais. Hoje em dia, se a gente está no grupo do colégio, a gente sabe de todo mundo todos os dias o que estão fazendo. Então, a gente ficou mal educado e mal acostumado para usar a tecnologia. E as pessoas, os adultos principalmente, têm que entender que eles têm que aprender a usar. E não é assim a gente falar para nossa amiga: ai, olha, você está no restaurante comigo, desliga o celular. Não, ela tem que saber que ela tem que desligar em respeito à pessoa que está com ela, né? Então, as pessoas têm que aprender essa educação digital, que é o que a gente se propõe, né? Eu escrevi 7 livros.
Um deles foi etiqueta digital, que é a educação digital para ensinar para os pais, para as pessoas a usar no dia a dia. Eu escrevi o cartilha digital porque eu percebi que os pais não educam as crianças desde cedo. Eu escrevi o ergonomia digital, que é para ensinar as posturas e mobiliários adequados para se usar cada uma das tecnologias. Eu vi que os pesquisadores não tinham escalas validadas para fazer suas pesquisas. Eu escrevi um livro de escalas Delete com 15 escalas em português, inglês e espanhol para as pessoas usarem as tecnologias. Escrevi os Novos Humanos 2030. Quem seremos nós, a humanidade, usando as tecnologias todos os dias por muitas horas? Então, são 7 livros que eu fui percebendo. Falta de educação dos pais, falta de educação da sociedade em relação ao uso. As pessoas usam no ônibus, no teatro, no metrô, em sala de espera. O tempo todo você está em todos os lugares, você fica bombardeado pelo problema dos outros, falando no celular e reclamando, né? Então você vê que estão todos mal educados. E nós, como adultos, temos que entender isso e, da mesma forma que educar as próximas gerações, né? Mas nós que não nascemos com a educação digital desde cedo, nós temos que nos conscientizar disso e aprender a usar de uma maneira que a gente possa tirar proveito e evitar os danos, né? Porque o uso excessivo de tudo, como eu falei no início, você vai comer um bolo de chocolate, come um pedaço, come 2 pedaços, vai comer o bolo inteiro. Então, tudo que é bom, mas em excesso, faz muito mal. E o telefone celular não é diferente. A gente tem que aprender a usar de uma maneira que a gente possa aproveitar, que para o idoso é muito bom, porque agora os celulares têm letra grande, para quem não escuta direito, tem as falas, a gente pode ouvir, né? A gente pode ter botão de pânico, a gente tem muitas, a gente, né, pode acessar qualquer coisa em qualquer lugar, chamar qualquer pessoa, então tem muitos benefícios. Mas tem muitos prejuízos, como esses físicos e emocionais que eu falei, que a gente tem que aprender para se prevenir. Ana, eu estou assim acompanhando e achando muito interessante esse nosso papo, essa nossa conversa. Adorei o rol de livros que você citou. Eu já tinha ouvido, ouvido não, quando eu estava pesquisando aqui, vi que você tem contribuído muito nesta área. Mas eu queria, assim, para alguém que está nos acompanhando, por exemplo, eu trabalho com celular porque eu preciso dele. Onde eu estou, eu respondo, estou online. Tá? Mas assim, aí escutando você, eu falo assim: será que eu estou viciada? Eu queria que você dissesse assim: olha, quando é hora de perguntar? Tá demais, né? Eu vi numa reportagem que até você participou, em que a cuidadora, a família tirou o chip do telefone da mãe dela. Não é? E olha que a gente aqui defende a autonomia da pessoa idosa. Então, assim, quando é que passou da conta? Qual é o momento que tem que chamar o alarme? Eu sou contra, nós somos adultos, nós é que temos que entender. É a mesma coisa que o dependente do álcool e drogas, é ele que tem que se conscientizar, não é a família tirar o copo da frente, porque quando tiver por trás, ele vai ver e vai. E as pessoas são adultas, a gente não pode tirar a autonomia mesmo que seja uma pessoa idosa. Ela tem que entender que aquilo está fazendo mal. E você falou a questão do trabalho. Procure trabalhar apenas em horário comercial, porque o teu chefe, vamos dizer assim, não está te pagando hora extra e você está ali depois das Uhum, 7 da noite, respondendo e-mail 10 horas da noite verdade. e aquilo. E às vezes você mal acordou, você não teve tempo para o seu café da manhã, para o seu banho, para você se deslocar e já estão te. Marília, faz isso, faz aquilo, e você respondendo. A gente é que tem que também dar o limite para eles, mostrar como a gente quer ser tratado. Então, se eu não quero que me mandem trabalho depois do horário comercial, eu falo gentilmente, pessoal, vamos procurar trabalhar em horário comercial. E na hora da refeição também tem gente que está assim, ó, dá uma garfada e está com o Boa. celular e não Uhum. está sentindo o gosto da comida, não está tendo um momento de relaxamento. Ela tem que saber que ali ela tem que dar o limite para os outros, Ok. entendeu? Eu não vou querer responder na minha hora do almoço, eu não vou querer responder depois do horário comercial. E isso é que você tem que dizer como você quer ser tratada, né? E você tem que Perfeito. mais do que isso, é estarem
te fazendo você ficar usando excessivamente e o prejuízo vai para você, não vai para eles, né? Talvez, Luana, eu só poderia. complementando, Marília, deixa eu só complementar uma Sim. coisinha isso que a Ana falou. Um lado é esse, né, Ana, muito bem colocado por você, quando a gente não põe limite aos outros entrarem em contato com a gente. Mas também nessa lógica de uso excessivo, eu já li algumas coisas que falavam assim, a pessoa que realmente não se desliga. Então, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele acorda, a primeira coisa que ele faz é pegar o celular. Tá? Ele não fica 5 minutos sem olhar o celular, se veio mensagem, se alguém ligou, ou seja, ele vive em função da tela, independente se está sendo de trabalho, se está sendo de rede social, etc. Ele entra o tempo todo nas redes sociais para ver o que postaram, o que não postaram, se viram o que ele postou ou não postou, etc. Então, quando a reportagem que eu estava olhando falava exatamente isso. A pessoa ela acaba se desconectando das outras pessoas ou do seu entorno em função do equipamento, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Isso é a falta de consciência digital. A pessoa tem que entender que ela não pode acordar e pegar o celular. Ela está trazendo prejuízo para ela. Ela tem que entender que ela não pode ficar uma notificação atrás da outra vendo o que está acontecendo. Por exemplo, o dia inteiro eles ficam mandando coisas para a gente. Às vezes a gente tem uma tarefa para fazer. E aí vai para o TikTok, vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para o e-mail, vai para o WhatsApp, aí volta no TikTok, volta no e-mail. E no final do dia você ficou para lá e para cá e acabou que você não realizou a tarefa que você tinha que fazer. As pessoas não estão nem parando para pensar na vida, na sua parte espiritual, na sua meditação, na sua reflexão. Ela tem que trazer no seu conhecimento, analisar os meus medos, como é que eu vou lidar com meus medos, as minhas dificuldades, como é que eu vou enfrentar esse problema. As pessoas não querem saber mais dessa parte, então elas não estão evoluindo, elas estão perdendo um tempo precioso da sua evolução pessoal, do seu relaxamento, da sua convivência, da sua socialização com outras pessoas, para ficar online. Então, isso é a ignorância da própria pessoa, e ela vai dessa ignorância, ela vai ter prejuízo, ela vai ficar dependente, ela não vai evoluir em nada, ela vai ter os prejuízos porque ela está fazendo escolhas. Quando é menor de idade, nós adultos somos responsáveis pela vida digital dos filhos, aí sim, nós damos limites e regras, a gente diz quando deve usar, quando não deve, a gente supervisiona quando vai para a internet, porque tem que ver com que eles estão conversando, que sites estão acessando, que eles estão fazendo na internet, que é a porta aberta para o mundo, né? Os pais saem de casa, tranca a porta da rua, acha que deixou o filho seguro em casa e deixa o filho dentro de casa com a porta aberta do mundo. Eles ficam expostos à pedofilia, a assédios, a golpes e tudo porque os pais ficam achando que eles estão tranquilos em casa. Então, isso é menor de idade. Agora, o adulto não tem desculpa. Se ele quer ficar acordando e usando o celular o dia inteiro de 5 em 5 minutos, o problema vai ser dele, vai ter problema físico, vai ter problema emocional. E quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Ele vai aprender quando tiver dores e comprometimentos na coluna, ele vai aprender quando tiver muita dor de cabeça, ele vai aprender quando tiver os prejuízos visuais. Então, enquanto a pessoa orienta, a pessoa não quer aprender adulto, então deixa ter as consequências até aprender, vai aprender sofrendo. É, Ana, só para ter, ô Sérgio, me permite, só para terminar essa questão aqui. Então, para a gente, assim, a palavra online não quer dizer necessariamente que eu esteja no mundo. Porque às vezes por estar online, eu saio do mundo presencial e abro mão, inclusive, de relacionamentos, de contatos. Às vezes estou numa mesma casa, mas eu não estou falando com ninguém. Eu mando uma mensagem, estou aqui, não, vem comer, já vou. Então, eu acho que essa que é a questão. A gente não está aqui fazendo uma apologia ao não uso do celular, mas é o uso consciente da tecnologia, que é extremamente benéfica, e a gente está neste aspecto
perto da nossa conversa. Em outras conversas, a gente pode, inclusive, incentivar pessoas idosas a usarem e verem que foi a pandemia mesmo que fez esta ponte do possível com pessoas que teoricamente estavam fora deste mundo, mas nós estamos chamando a atenção é quando a gente escorrega para um lado que não seria e não é saudável. É isso. É isso mesmo, Marília. Nós do Instituto Delete não somos contra o uso de tecnologias. Como Perfeito. tecnologias são maravilhosas e nós estamos é, aproveitando muito. Por exemplo, a gente pode visitar qualquer museu no mundo online. Como a gente não poderia viajar, ou não teria condição financeira, ou não teria disposição física, a gente visita o mundo todo online. Eu quero ir para qualquer país no mundo, eu quero visitar Paris. Eu vou lá online, eu visito todas as catedrais, eu vou em todos os rios, eu vou em todos os monumentos, eu vou nos museus e viajo online. Então, tem muitos benefícios, inclusive na educação, nas escolas, os professores usarem as tecnologias também. Mas a gente está falando aqui dos prejuízos com o uso excessivo. E Perfeito. de aprender a usar para a gente colher os benefícios que as tecnologias podem nos proporcionar e evitar os prejuízos que vêm com o uso excessivo. E isso a gente tem que ter cabeça como adulto para fazer esse uso e aproveitar o máximo que puder sem ter nenhum comprometimento. Mas estar online não tem nada demais. Legal, se a gente não tivesse online, a gente não poderia levar esse conhecimento para o que Perfeito. seja, né? É muito importante. Oi, Sérgio. Gente, vejam, calma aí, Marília e Ieda, por favor. Olha, vocês estão falando uma coisa que a gente tem de pontuar melhor. Porque tudo bem, criança não, é fácil, a gente proíbe, etc. A pessoa adulta tem de ter bom senso. Gente, se a gente está falando de vício, se estamos falando de vício, a pessoa que está viciada em celular, ela não percebe que ela faz uso abusivo e excessivo. Isto é algo importante e que eu gostaria que a Ana, você nos falasse como então, porque é vício, é doença, é dependência. Olha só, Sérgio, então eu vou falar. Como, só para terminar, como então tratar uma pessoa que tem dependência do celular e que, mesmo que não vai ter bom senso de parar, não. Isso. Olha só, Sérgio, então vamos falar das dependências, do vício mesmo. Todas as dependências, seja de álcool e drogas, de tecnologias, elas atuam no cérebro da gente, no setor de recompensa. E elas liberam substâncias químicas, os neurotransmissores que são dopamina, endorfina, serotonina, que nos dão muito prazer. Se não fosse isso, a gente não ficava viciado em nada, porque aquilo ali nos dá prazer. Então, quando eu entro numa rede social, recebo um elogio, você está linda, muito obrigada, aquilo ali está liberando dopamina, endorfina, está me fazendo sentir tão bem que quando eu saio para a minha vida normal, que ninguém me elogia, ou que eu fico lá sem muito o que fazer, eu fico querendo voltar, mesmo leiga, sem saber, eu volto para onde eu estava me sentindo feliz. Tanto que hoje em dia a dependência da tecnologia ela é conhecida como a dependência sem substância. Quando a pessoa usa o álcool e as drogas, a gente no tratamento fala para a pessoa parar de uma vez. Mas quando a pessoa usa a tecnologia, hoje em dia, não se pode tirar a tecnologia da vida da pessoa, porque ela vai ficar à margem. Porque até os idosos, o INSS é online, o Gov.br é tudo online. Para você fazer aí na prefeitura é online. Vai no restaurante, acessa o QR Code do cardápio. Então, tudo é online. Então, se você tirar a tecnologia da pessoa, ela vai ficar, não vai poder ir num banco, fazer nada. Então, ela tem que entender que ela está propensa a isso. E as pessoas, tem pessoas que são alcoolistas, ficam viciadas em álcool, pessoas que são drogadictas, ficam viciadas em drogas, tem pessoas que ficam viciadas mesmo patologicamente e numa tecnologia, porque estão ali, aqueles neurotransmissores estão trazendo essa sensação de prazer, bem-estar, alegria, e ela mesmo sem saber, não sabe por que que ela volta a jogar, por que que ela volta a fazer compras online compulsivamente, entendeu? Então,
tem essa parte também. E ela, entendendo que isso está acontecendo, ela aos poucos vai se conscientizando. A mesma coisa que o usuário de álcool e drogas, tem tratamento, você tem tratamento psicológico e psiquiátrico. Isso que eu queria saber. Como é que a gente faz para que uma pessoa deixe de ser viciada? Pouquíssimas são aquelas que, por si só, vão chegar à conclusão: ah, pá, eu vou então parar. A maioria não faz isso, precisa Não. de uma ajuda. Como pode ser esse tratamento? Então, quando elas já levaram muito tropeço na vida, né? Por exemplo, o alcoolista, o drogado, ele começa a querer ele mesmo, falar, não, eu não aguento mais, eu estou destruindo a minha família, eu estou perdendo dinheiro, eu estou fazendo isso. Ele começa a ver, ele procura o tratamento. E, às vezes, um familiar ajuda a levar. Então, ele indo para o tratamento, ele primeiro vai entender o que está acontecendo com ele. Então, ele vai passar por uma avaliação psicológica para entender o que está acontecendo com ele, que isso é um vício, que ele pode ter tratamento. Nessa acompanhamento psicológico, ele vai aprender a fazer uso consciente da tecnologia, ele vai aprender os prejuízos que leva o uso excessivo, e aos poucos ele vai se conscientizando. E o psiquiatra, ele vai ver se tem algum transtorno de origem ali associado, uma ansiedade, que geralmente tem, né? O alcoolista, o depressivo, a pessoa que está lá dependente de compras, ele tem uma ansiedade, ele tem uma depressão, que às vezes leva até para ele tentar esconder as dores da vida dele no álcool, nas drogas e na internet. Ele está procurando ali amenizar o sofrimento dele, se escondendo, vamos dizer assim, usando uma substância para se entorpecer daquelas dores da vida. Então, o psicólogo ele vai procurar entender qual é a questão da pessoa e vai procurar ajudar ele a lidar com as dores. Então, ele lidando com as dores, entendendo os prejuízos que está tendo, com o tempo e tomando a medicação que o psiquiatra receitou, né, esse conjunto de intervenções é que vai fazer com que ele vá saindo disso e diminuindo o uso, né? No caso das tecnologias. Mas a gente fala que não é o caso de tirar a tecnologia da vida da pessoa. É o caso dela aprender a fazer o uso consciente. E é isso aí. E sempre fazer o uso consciente, com o apoio da família, seria maravilhoso. E também ela aprendendo a usar com esses limites e regras no seu dia a dia. Excelente, Ana. Muito obrigado. Tá Ana, bom. você comentou no início, né, na sua apresentação, da questão do Instituto Delete, não é isso? E que tem trabalhado com essa questão da consciência, né, do uso consciente da tecnologia. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho conosco do próprio Instituto Delete e dessa questão do uso consciente, né? Como utilizar uma tecnologia de forma saudável, de um lado, e de forma educada, do outro. Você também passou pela questão da educação digital. Fala um pouquinho do Instituto e fala um pouquinho desses dois tópicos importantes. Bom, o Instituto Delete tem como objetivo principal levar a educação digital para a população em geral, né? E nós temos um núcleo dentro do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Laboratório Delete, onde a gente recebe usuários excessivos e dependentes de tecnologia e seus familiares para fazer essa avaliação, orientação e tratamento. A gente vai fazer a intervenção psicológica, a psiquiátrica, a gente vai tem um protocolo de uso consciente de tecnologias. Então, ele vai estar ali fazendo esse tratamento e a gente também está orientando as famílias, porque muitas vezes as mães e os pais chegam lá, meu filho de 13 anos é viciado em tecnologia, ele não sai do quarto, ele fica lá 20 horas lá trancado. Mas é criança, é jovem. Quem paga a internet, quem deixa ele ficar no quarto, quem não dá limites e regras, e depois é o filho menor de idade que é o viciado. Isso mostra muito a incapacidade dos pais de ter conhecimento para passar essa educação para os filhos. Eles é que são responsáveis pela vida digital dos menores. Então, e nós somos também, o Instituto Delete, uma linha de pesquisa onde pessoas que queiram fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado
possam desenvolver seus projetos, porque nós estamos vinculados à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é esse combo aí que é o Instituto Delete, a orientação para a população por intermédio de palestras, workshops e lives e tudo, e tem a parte dos atendimentos psicológico e psiquiátrico com uso consciente no Instituto Delete, no Laboratório Delete, e tem essa parte acadêmica também, dos profissionais desenvolverem seus projetos para isso. E você falou, Ieda, perguntou sobre o uso consciente, é isso, a gente usar e conhecendo as coisas legais que podem proporcionar e usar, por exemplo, eu dei exemplos, eu só vou usar no horário comercial, eu não vou usar durante as refeições, eu vou usar quando eu tiver que fazer uma transferência no banco, fazer um pagamento. Eu não vou ficar o dia inteiro vendo rede social. Até eu vou na rede social, mas eu quero marcar um encontro com meus amigos, eu quero ver o que está acontecendo com a minha família ou com amigos do colégio, eu vou lá quando for minha hora do lazer, mas nunca na hora da minha refeição, nunca antes de eu dormir, nunca para prejudicar a minha postura, meu sono e meus relacionamentos sociais. Eu vou usar só na hora que me convier. Isso é que eu uso consciente, a gente conhecer tanto os benefícios para aproveitar, quanto os prejuízos para nos prevenirmos. É isso que é o uso consciente. Perfeito. Olha, que conversa boa, viu? Já até fiquei com vontade de depois a gente fazer um específico, não é, deste livro que você já escreveu, da etiqueta dos usos. Eu acho que seria uma conversa bem legal. Ana, a gente fala com você de novo, mas agora nós precisamos encerrar essa conversa gostosa, informativa, muito séria, não é? Gostosa porque esse diálogo, essa forma da sua transmissão do conhecimento super objetivo, super bom, útil, e esperamos que tenha chegado aí para você que talvez achasse que estava tudo muito bem, mas que vai levantar uma questão: será que eu estou usando demais? Será que estou entrando nessa? Não, para mim é bem consciente, eu sei a hora que eu paro, quando não paro. E é esse o propósito do canal que rola na Geronda. Então, Ana, por favor, a gente sempre dá essa oportunidade ao nosso entrevistado, ao nosso convidado, de fazer suas considerações finais, e eu estendo para a Ieda e para o Sérgio, e logo em seguida eu fecho esse nosso episódio. Ana, você tem a palavra. Olha, eu queria agradecer muito vocês, Marília, Sérgio e Ieda, porque esse tema realmente é muito importante e muito importante também para nós idosos, né? Que nós estamos numa época da vida que a gente pegou o bonde andando, a gente passou por todas as fases e mudanças, a gente estudou sem ter internet, teve que mudar e depois, já numa certa idade, já teve que voltar para trás e aprender coisas que a gente nem sabia. Para se Verdade. porque senão nós íamos ficar é, de fora, né? Então é muito importante esse alerta que vocês estão dando para mostrar para a população que elas têm que aprender a usar para aproveitar a tecnologia e evitar esses prejuízos, porque eles vão vir com o tempo, né? Eu queria agradecer muito vocês e dizer que eu estou à disposição para outras oportunidades, a gente se encontrar de novo. Obrigada, tá? A gente que agradece, acho que foi muito bom. Acho que isso vai trazer um alerta, as pessoas às vezes nem prestam atenção nessa questão do uso excessivo. Acho que esse é um alerta fundamental. E essa questão da educação digital, concordo com a Marília, esse vai ser um tópico muito interessante da gente estar discutindo, em um outro momento, não muito distante de hoje. Muito, muito obrigada, Ana. Eu também queria te agradecer, Ana. Você é bastante clara e, quando fala, nos esclarece de forma bem objetiva. Essa gravação, eu acho que será muito útil. E eu queria não só te agradecer, mas dizer para todos, né, aquilo que a Marília até já enfatizou duas vezes aqui. Isto não significa, essa nossa discussão, que o celular é uma coisa ruim. Não. É uma tecnologia boa e que a gente tem de saber aprender a usar. É E isso. como a Ana Lúcia, a professora, uma grande professora aqui hoje, tá certo, nos disse, né? O abuso é que é ruim, mas a tecnologia é necessária. Como Com não fazermos uso de uma tecnologia tão necessária de forma errada? Ana,
muito obrigado. Foi ótima a nossa conversa. Obrigada, gente. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima no canal Que Rola na Geronto, toda semana trazendo um assunto da hora. Me desculpem a expressão do envelhecimento, da gerontologia, da velhice no Brasil. Muito obrigado. Contamos sempre com a sua divulgação, sua atenção. E não esqueça de acionar lá para você ser notificado todas as vezes que entrar um episódio novo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, gente. Até Tá. mais.